Essa é bem rapidinha, mesmo que se você tiver com pressa para sair de casa, segura só um pouquinho, por favor. Pede pro pessoal esperar aí. Menos de 5, 6 minutinhos a gente está concluindo para falar sobre crioscopia, sobre o congelamento. O que acontece quando você coloca um soluto dentro de um solvente e ele vai interferir diretamente no congelamento da água. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque você tem que lembrar que soluto e solvente eles são semelhantes. Aí quando eu coloco o soluto na água, ele vai interagir com o solvente e o solvente vai ter dificuldade de se aproximar, aumentando a sua agregação, ou seja, tornando-se sólido. O soluto vai tentar segurar essa brincadeira aí, por isso que ele dificulta o congelamento. Mas o que é que você tem que se preocupar em relação a isso? Sinceramente, você tem que saber que o congelamento ele tem uma variação negativa, que à medida que você vai colocando o soluto, vai caindo. Aí qual é o problema? O erro matemático. Muita gente erra besteira que você, sem chamada, não pode errar. Por que você não pode errar? Porque, veja, a água congela a que temperatura? 0. A que nível? Nível do mar. Qual a altitude? Nível do mar. Ela congela a 0. Aí se eu tiver qualquer variação, variei 1 grau, ela vai congelar a quanto agora? A -1. Eu variei a 2 graus, -2. Variei 3 graus, -3. É isso que a gente tem que ter cuidado. Vamos para a telinha aqui, me acompanha aqui para que eu possa falar e escrever, para que você possa me acompanhar melhor. Vamos lá. Juntos na tua telinha agora aí. Essa crioscopia em si, ao pé da letra, é o estudo da diminuição na temperatura de congelação devido à adição de um soluto não volátil. Eu vou colocar um soluto não volátil e esse congelamento, essa congelação vai cair, vai diminuir. Quando você coloca o soluto não volátil, esse congelamento ele diminui. Aí é o seguinte, por que é que diminui? Porque o soluto interage com o solvente. O cuidado que eu digo que você tem que ter é que se ele está diminuindo, a temperatura de congelamento no fim é menor, sempre menor, do que a temperatura de congelamento no início. Ei, o que é condição inicial, Carlos André? Não é possível que você esqueceu, não. A condição inicial é o teu solvente puro. A condição final é a mistura de solvente mais soluto. Solvente puro é a mistura do TCF com o TC0. Queridos e preciosíssimos amigos, se você fizer agora um ΔTC aqui, que você se acostumou em física a fazer o final menos o inicial, temperatura de congelamento no fim, menos a temperatura de congelamento no início, você vai ter que usar um módulo, porque é assim que você vai se deparar nas questões. Se você não fizer isso, você vai encontrar que essa variação na temperatura de congelamento ou congelação é sempre menor do que 0, ela é negativa. Eu até preferia que você deixasse negativo, mas na tua prova vai estar em módulo, você vai fazer o TCF menos o TC0. Essa é a temperatura. E essa temperatura também, essa variação também depende de quanto de soluto você colocou. Por que eu digo que a aula de hoje é simplesmente uma diferença entre bulioscopia e crioscopia? Porque a fórmula é a mesma, o raciocínio é o mesmo, o gráfico é o mesmo, a única diferença é que ao invés de E, você vai usar um C. Pronto, essa aqui que está no quadro agora, ó, é a lei de Raul para crioscopia. Só isso. ΔTC é igual a KC vezes W. Eu vou colocar as duas em paralelo aqui agora para que você possa me acompanhar com mais naturalidade. Vamos fazer uma comparação aqui das duas. Vamos lá, vamos com calma aqui. Ó, ebulição, vamos lembrar aqui da ebulição ou da ebulioscopia e da congelação ou do congelamento, como você queira. O mais comum aparecer em questão de coligativos é congelação mesmo. Na ebulição, a temperatura de ebulição ela sobe quando eu coloco um soluto não volátil. No congelamento, ele cai. A temperatura de congelamento diminui quando você coloca um soluto não volátil. Quanto é a temperatura de ebulição inicial da água? 100. Quanto é a temperatura de congelamento da água? 0. No caso da ebulição, por consequência disso, o final é sempre maior do que o inicial. Na congelação, a temperatura de congelamento final é sempre menor do que a temperatura de congelamento inicial. Nesse caso aqui, quando você faz a variação, essa variação vai dar positiva. Se você fizer a variação na temperatura de congelação, isso vai dar negativo. Para evitar o negativo, eu vou colocar um módulo. Lei de Raul para a ebulioscopia. ΔTE é igual a QI. Lei de Raul para a crioscopia. ΔTC é igual a QI.
Kc vezes W vezes I. Tá aí. Essas são as comparações. Um está descendo quando coloca o soluto, o outro está subindo. Anote com todo o carinho no seu coração. E como eu prometi a você, essa aula era bem curtinha, só para te dar base, para você ver a fórmula, para que você possa entender melhor a resolução das questões. A próxima aula é o fechamento do conceito de coligativas, e nessa aula que é o fechamento de coligativas, eu vou trabalhar com você um conceito de osmose. Aí você pode interdisciplinarizar muito com biologia, mas não é a ênfase da aula que nós vamos dar. A ênfase da aula da osmose que eu vou dar não é a osmose que você está acostumado a trabalhar em biologia, não. É o cálculo da osmose. Como é que a gente faz para calcular essa pressão osmótica? Que a próxima aula eu te encontro daqui a pouquinho. Um abraço bem forte no teu coração. Você pode assistir 2 aulas hoje, não tem problema não. Essa aula foi curtinha, é só para ver. Aí vê agora a parte de osmose e vai para a resolução das questões. Ah, Casadé, então é melhor assistir as 6 aulas de coligativas para depois ir para as questões? Né? Não, não faz isso não. Normalmente você pega uma aula, questão, 2 aulas, questão, 2 aulas, questão, uma aula, questão, para ter sempre a visualização de como o vestibular cobra. Que é a pergunta que é mais feita pelos alunos. Como é que isso é abordado? Como isso é cobrado numa prova de vestibular? Isso vai ser cobrado numa prova de vestibular vendo as questões. E está na moda, escuta o que eu estou te dizendo, está na moda uma coisa chamada química descritiva. Química descritiva, que é descrever o meio ambiente em todos os assuntos da química. Um abraço muito, mas muito forte, com piscada de olho e tudo para você. Até a próxima aula.